Legal, então na aula passada a gente viu, né, como que funciona para a gente falar qual item que a gente quer numa lista, se a gente quer o item ímpar e se a gente quer o item par e formatar ele usando even odd, tá? Então a gente usou aqui o odd para formatar os ímpares, né, que são os iniciais, e a gente acabou fazendo então eles ficarem exatamente como esse primeiro item aqui, por exemplo, beleza? E agora a gente vai fazer os evens, tá? Que são os pares. Então esse aqui é o odd, na verdade. A gente vai fazer os pares agora. E aí, o que tem de diferente aqui, de mais diferente? A gente tem que inverter a ordem desses elementos aqui, tá? Se a gente não tivesse usando o Bootstrap Grid, tá? O que a gente ia fazer? A gente ia selecionar o próprio elemento, por exemplo, a classe dele, e simplesmente a gente ia falar para inverter o float, tá? Então, nesse aqui, por exemplo, teria, sei lá, item thumb float right e item info float left, tá? Na hora que a gente chegasse no even, a gente ia falar assim, tá bom, agora só inverta, faça com que a imagem fique float left e que com o nosso box de info fique float right. Beleza, só que a gente não pode simplesmente fazer isso tão simples assim, porque eles estão dentro de colunas, tá? Se a gente olhar lá na estrutura do nosso HTML, aqui no nosso HTML, olha só, a gente está usando o Bootstrap Grid System, e aí então eles estão dentro de colunas, então eu até poderia vir aqui no LI Portfolio Item, Even, né? E aí eu vou row call SM5 e falo para ela alinhar para a esquerda ou para a direita, tá? Qual que é o problema? Não é um problema, na verdade, e a gente vai resolver isso agora, tá? Só estou te explicando o contexto. Eu não posso usar float nessa coluna e também nessa aqui, tá? Por que eu não posso usar float nelas? Porque o Bootstrap Grid 4, a partir da versão 4, ele usa o Flexbox para alinhar esses elementos da grid, né? E aí no Flexbox a gente tem uma propriedade especial para fazer isso, que é o nosso Flex Direction, tá? Então, eu estava dando até uma busca aqui, eu não achei na documentação do Bootstrap, mas não tem problema, a gente vai fazer isso porque eu sei como fazer. Vamos lá então. O que a gente vai fazer primeiro? A gente precisa achar essa lista even agora, né? E o item, né? Então eu vou copiar até aqui, ó, portfólio, list, portfólio item, que é o nosso LI, né? Vou dar um Ctrl C, vou aqui embaixo agora, e aí vou falar que eu quero o LI agora que é even, tá? Que é par. Beleza. Dentro do nosso LI, que é par, a gente precisa achar o quê? A gente precisa achar a nossa row, tá? Por que a row? Porque é na row que faz o papel aqui de container, tá? Lembra nas aulas de Flexbox que a gente precisa de um container e que aí o container é que comanda a direção, né? O Flex Direction dos elementos que estão aqui dentro, tá? Então a gente precisa achar essa row. E como eu sei que toda LI ela tem só uma row dentro, tá? Ela não vai ter mais, então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ou fazer assim, falando que eu quero a primeira row. Então, se no futuro eu adicionar outras rows aqui, por exemplo, aqui dentro dessa coluna eu adicionar alguma outra row, o nosso código não vai achar essa outra row e executar nas duas, tá? Então, é seguro a gente fazer isso. Se eu passar só assim, ó, ponto .row, ele vai pegar qualquer row em qualquer subnível interno, digamos assim. Se eu fizer assim, ele vai pegar só a primeira row, e é isso que a gente quer mesmo. Então, eu faço isso, agora sim eu estou selecionando essa row, tá? Legal. E aí agora eu posso passar uma propriedade de Flex Direction, tá? Então, se eu passar Flex Direction, eu posso passar agora, eu sei que o WordPress ele usa row, tá? Flex Direction row. Então, eu vou passar o que agora? Um row reverse, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu fazendo o row reverse, ele vai pegar agora e a ordem que ele está natural dele, né, que é o que a gente tem aqui no nosso item, no primeiro item, ele vai inverter só nos que são even. Então, porque a gente está passando even aqui, certo? Então ele vai inverter só nos que são even. E eu acho que você já entendeu. E agora então vamos lá ver se funcionou, né? Eu vou atualizar aqui. E belezinha, funcionou. Olha só, agora a gente tem a nossa imagem dos nossos odds do jeito que estava mesmo e as imagens dos nossos evens para a esquerda aqui, legal? Agora a gente precisa formatar algumas coisinhas que não estão exatamente como no nosso design. É até um pouco imperceptível aqui, mas tá diferente. O que tá diferente? Essa imagem aqui, ó,
ela não fica deslocada para a esquerda nos nossos pares, tá? Nos nossos elementos pares. Ela fica deslocada para a direita, para dentro. Se a gente olhar lá no design, olha só, ela está deslocada para dentro, beleza? Então, vamos arrumar isso aí. E para arrumar isso aí, eu vou ter que inspecionar o elemento aqui, porque eu não me lembro de cabeça o que a gente fez aqui. Deixa eu ver, essa aqui é a nossa imagem. E ela está com left menos 75. Eu vou testar aqui no navegador mesmo. Deixa eu subir aqui um pouquinho para você enxergar melhor. Eu vou testar aqui no navegador mesmo. E aí, então, o seguinte, eu vou zerar esse left aqui. Se eu zerar, ela encaixa no centro. E se eu passar 75 positivo, ela vai o 75 que a gente precisa na direita. Então é isso mesmo que eu vou fazer, só que a gente tem que lembrar de fazer só nos que são even. A outra coisa que a gente vai ter que fazer é esse botão aqui, ó, do visitar site, ele tem que ficar alinhado aqui, ó, tá? Então o que a gente vai fazer aqui nesse botão? Vamos achar ele aqui. Ele está float right, eu vou passar um float left. Beleza, ele já foi para a esquerda. Só que agora também, ao invés de margin right, eu vou passar um margin left. E ele alinhou. Então, beleza, já sabemos a segunda coisa que a gente tem que fazer. Agora, tá vendo que o texto está entrando embaixo aqui? Vamos lá inspecionar e ver o que a gente tem que fazer no nosso box info aqui. Essa aqui mesmo. Ele está fazendo um calc ó, de 100 menos 105, por isso que está sobrando aquele espaço na direita. Tá? Deixa eu ver se ele está colocando um margem aqui em algum lugar. Não. Então, na verdade, ao invés de a gente passar a gente vai manter isso aqui, só que agora a gente vai fazer um margin left de 105, né? Cabeça, 105 pixels. E resolveu também. Beleza, então já sabemos as três coisas que a gente tem que fazer. Então vamos lá agora fazer para os elementos que são even, tá? Então a primeira coisa é na nossa box de info. Eu vou fazer isso logo abaixo aqui, tá? Então a gente faz o odd e faz o info, faz o odd e faz o even. Desculpa, even, não é info, né? Então tá. Então se a gente afetou a nossa box odd aqui, agora vai ser even. E o que a gente acabou de falar é que agora ela vai ter então um margin left de 105. Beleza, e era só isso, né? No nosso item info. Se tiver mais alguma coisa, daqui a pouco a gente faz. Beleza, a próxima coisa que a gente tem, aí já não é mais no nosso info, é no nosso thumb, ó. É esse botão e a imagem, tá? Então, vamos fazer isso no thumb, tá? A gente não tem nada do odd afetando o thumb, ele ficou do jeito que ele é mesmo, então a gente vai ter que fazer aqui embaixo agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, porque eu acho que está ficando confuso visualmente. Então eu vou deixar todos os odds juntos e todos os evens juntos também. Então beleza, o even começa a partir daqui, tá? Acho que vai ficar mais legal visualmente. Beleza, então agora a gente tem que fazer o nosso, ao invés do item info, no item thumb. E aí a primeira coisa que a gente vai achar é o nosso button, é o nosso botão que a gente tem lá. E aí, se eu bem me lembro, ele precisa de um float left, porque ele está atualmente como float right, então ele vai ter um float left. E ele precisa de um margin left de 75 pixels, né? Beleza, vou atualizar aqui agora. Não, o que eu fiz de errado? Falta a imagem, mas tá certo, o botão ficou certo, tá? 75 e tal, faltou a imagem. Então beleza, vamos fazer a imagem agora, tá? E aí, a nossa imagem, então, eu vou só dar um Ctrl C aqui, só que agora eu vou passar para a nossa imagem, tá? Então, ao invés de button aqui, vai ser o nosso IMG. E aí, da nossa imagem, a gente tinha visto lá que ela tá com position relative, e aí ela tem um left de menos 75 lá. Então, aqui agora, a gente só vai inverter e colocar o left dela de 75 positivo, certo? Left 75 pixels. E agora eu atualizo aqui e a nossa imagem ficou para a direita certinho, o botão está alinhado aqui. Eu acho que a gente concluiu essa parte de alternância, tá? Legal, vamos revisar aqui agora. Beleza, um de cada lado, botão alinhado, texto alinhado também do jeito que a gente queria.
Acho que tá tudo certinho. Beleza, tá tudo certo. Então é isso mesmo, espero que você tenha curtido essa parte aqui de aprender. E até a gente fez uma coisa legal, que foi meio que hackear, né, entre aspas, o Bootstrap, a própria grid do Bootstrap. Por isso que é importante pra gente vir aqui no topo e sempre colocar o nosso main depois do Bootstrap, porque se a gente precisar sobrescrever alguma coisa, como acabou de acontecer, o nosso main sobrescreve, tá? Eu acabei de ver uma coisa aqui que eu vou corrigir rapidamente, tá? No nosso portfólio, a gente não tem botão de solicitar orçamento, então a gente não precisa do nosso modal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar nossa div de modal aqui e vai economizar pra gente um tantão de HTML aqui, tá? Ela vem até onde? Até aqui. Poxa vida, bastante HTML, né? Então, beleza. Só um trem meio fora de contexto aqui, mas acabei de ver, é bom resolver na hora que a gente vê, tá? Então, recapitulando, então, a gente alternou a nossa lista, né? Beleza, a gente aprendeu a fazer isso, a gente viu even, odd. E o que a gente vai fazer na próxima aula para a gente finalizar, então, essa parte aqui. Na próxima aula a gente vai animar esses elementos conforme a gente scrolla a tela, tá? Então, é isso, te vejo na próxima aula.